Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Adriana, sou aqui da Escola do Legislativo, que é essa escola que tem 24 anos de atuação aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma escola de educação legislativa que oferece qualificação, formação, capacitação para os servidores do Legislativo, mas também para a sociedade em geral, como é a atividade de hoje, em modo de extensão. Qualquer pessoa pode participar, pode assistir, recebe seu certificado. Eu vou me auto-identificar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros, uso óculos, estou com um vestido bege com estampas verdes. Atrás de mim tem a projeção da aula do professor Vitor Meirelles, que vai daqui a pouco nos presentear com uma palestra que fala um pouco da vivência dele e também sobre esse fenômeno que é o bullying. Importante a gente destacar que nós estamos num espaço de educação. Apesar daqui a gente receber pessoas adultas, a gente está falando de pessoas que já foram crianças, já passaram pelos bancos escolares da educação formal regular, pessoas que provavelmente viveram experiências relacionadas a esse tema, talvez não nomeadas assim, como bullying, né? Mas todo mundo aqui já foi criança, já passou, né, pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Provavelmente há aqui uma coleção, um repertório de histórias que tratam do bullying, ainda que não fosse. Né? Eu estou com 54 anos, então, quando eu era criança, a gente não tinha essa compreensão do tema e a gente não nomeava da maneira adequada e também não havia nenhuma legislação, não havia sequer uma identificação por parte da escola de que era necessário uma intervenção qualificada, né? Uma escuta também qualificada para as pessoas que sofriam esse tipo de prática. Então, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer mais sobre esse fenômeno a partir de trajetórias pessoais e individuais, mas que não tratam só das pessoas ali envolvidas, mas de um fenômeno social mais ampliado. Também hoje, né, acabamos de viver o Dia das Crianças, estamos na véspera do Dia dos Professores, então é um tema extremamente adequado para a gente lidar aqui. Quero agradecer muito a presença dos colegas que estão assistindo a gente pelo canal do YouTube, aos que estão aqui no auditório da Escola do Legislativo, no segundo andar da Assembleia, na Rua do Ajuda, número 5. Agradecer os colegas da TV Alerj, daqui da Escola do Legislativo, aos colegas do Departamento de Som. Agradecer a mesa diretora, porque nós somos um braço administrativo da mesa diretora da Casa, sob a coordenação da terceira vice-presidência, que é a deputada Zeidan, quem está diante, né, dessa coordenação. E quero já também aproveitar e pedir a todos vocês que estão com seus celularezinhos aí na mão ou próximo, que peguem o celular, entrem lá no Instagram e sigam a Escola do Legislativo Rio. O nosso Instagram é o melhor canal de comunicação com vocês, com o público interno e externo da casa. Eu estou aqui na minha telinha aberta no Linktree, onde tem a nossa árvore de links para as atividades que ainda vão acontecer. Então, convido vocês, entrando lá no nosso Instagram, clicarem nesse link, irem lá na nossa árvore, conhecer as atividades. Agora, em outubro, a gente já tem treinamento para o uso do sistema de emendas, muito importante para os profissionais aqui da casa. A gente vai ter também uma capacitação sobre elaboração e acompanhamento da lei orçamentária, extremamente importante, né, para o nosso Estado. E também a palestra Eleições 2026, Tendências e Oportunidades, que vai acontecer mais para o finalzinho do mês. Então, é uma ótima oportunidade para vocês estudarem, para vocês conhecerem melhor a rotina da Alerj e se qualificarem nesses temas, né? E agora eu queria convidar o professor Vitor Meirelles, que é doutorando, que é uma pessoa que já tem uma coleção de livros aí publicada, que já tem uma trajetória em sala de aula e que vai conduzir hoje a atividade da gente sobre bullying. Obrigada, Vitor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Obrigado a todos
que aqui estão presentes, a todos que estão presentes também online. Sou Victor Meirelles, como disse a Adriana, sou um homem negro não retinto. Nesse momento estou usando aqui um casaco com tecido africano, uma camisa azul aqui em homenagem, só que eu errei o tom da Alerj, em homenagem à Alerj, usando uma calça jeans, um óculos de aro fino, tenho uma pulseira, um relógio e anéis nos dedos. E os poucos cabelos que tenho são meio encaracolados, negros. Ah, e tem também uma barbinha. As pessoas sempre falam, Victor, fala da sua barbinha grisalha. Ok, é uma barbinha grisalha. Então, a todos vocês que não estão nos vendo, só nos ouvindo. Então, começar aqui, eu gostaria falar para todos vocês que a gente vai tentar fazer um trabalho. Eu gosto muito da palestra, mas da palestra que seja interativa, que a gente possa participar e seja um fruto de um diálogo também, porque acaba que eu fico pensando, eu tive a oportunidade de ter um encontro com um professor chamado José Pacheco, da Escola da Ponte, e aí ele falou, no momento da nossa aula, ele falou, gente, estou esperando. Aí a assistente falou, "Ó, o professor já começou a aula." Aí ele, tá, ok, eu estou aqui. E aí eu falei, mas professor, começou a aula? Ele, não, eu estou aqui. Aí eu, mas calma aí, como? Você está aí, mas tem que começar a aula. Ah, mas o que que você quer que eu fale dos 48 anos de trajetória que não dá para falar em 4 horas? Então, eu acho que é bem legal essa oportunidade de a gente ter uma interação juntos, que para que a gente possa aproveitar o melhor possível. Quando você pergunta o que você quer saber, a gente tem um maior aproveitamento nesse pouco tempo que a gente tem, que 2 horas é muito pouco tempo para falar de toda uma trajetória de vida de um assunto, que é um assunto ao mesmo tempo complexo e também meio sensível e no fruto de detalhes. Então, eu gostaria que todos pudessem participar. Vocês online mandem aí suas perguntas, considerações. Vocês aqui também que estão presentes com a gente, por favor, perguntem, relaxem e vamos seguir. Para começar, eu gostaria de fazer um pedido. Eu sou um homem dos pedidos, então assim, eu gosto muito de pedir. Minha mãe brincava muito, você vive pedindo. Então eu gostaria, para começar essa interação, que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos nesse momento, por favor. Fechem os olhos. Respirem e inspirem profundamente 3 vezes. Isso para a gente começar a entrar em sintonia. Mantenha os olhos fechados. Ouça o ambiente. Sou Marcos Victor, São Paulo. Sou jovem negro, eu já sofri bullying, eu tenho um afeto enorme por um sofredor. Eu sou jovem negro, eu já sofri bullying. Eu tenho um afeto enorme por um sofredor. Meu paizinho do céu, eu quero perguntar por que você fez o mundo assim? Sem raça, sem cor, só simplesmente pessoas que são sem amor uma por outras. Eu não consigo mais passar. Desculpa. Eu não vou conseguir. Agora, gostaria de pedir que lentamente abríssemos os olhos e, começando com esse áudio, eu queria saber o que a gente ouviu, que voz foi essa, o que você sentiu ao ouvir essa voz. Eu também já vou deixar aqui um link do meu Instagram para que aqueles que eu entendo que às vezes a gente não quer se expor, tem um pouco de vergonha, então
tá aí o link do Instagram, tá meu Instagram. Bom dia, bom dia. Victor Meireles Ator. Então pode me perguntar, eu estou com o celular aqui. Então pode me perguntar pelo direct. Se você quiser, fique à vontade, porque eu acho que essa interação é muito importante para a gente. Então, fique à vontade aí, manda um direct. E lembrando que o direct vai ser anônimo. Eu não vou dizer o seu nome, então fique à vontade de perguntar. Então, acabamos de receber mais 2 pessoas que chegaram. Vocês se incomodariam de ouvir mais uma vez? Seria problema? Não? Então, só para nossas colegas que acabam de chegar poder ter também a mesma experiência. Então, se quiserem também voltar a fechar os olhos para, de repente, agora, nesse momento, ficar mais atento, mais sensível, quando a gente fecha os olhos, a gente tem ali um momento que a nossa audição ela aumenta. Então, vamos lá. Marcos Victor Sampaio Correia. Eu sou jovem negro, já sofri bullying, tenho um afeto enorme por um sofredor. Eu sou jovem negro, eu já sofri bullying. Eu tenho um afeto enorme por um sofredor. Paizinho do céu, eu quero perguntar por que você fez assim, sem raça, sem cor, só simplesmente pessoas que são sem amor por outras. Desculpa, não vou conseguir começar a continuar. Desculpa, gente. E aí, continuando, o que essa fala, o que esse áudio trouxe para você? O que você sentiu? Será que a gente tem alguma palavra, uma frase para falar sobre o que a gente acabou de ouvir? O que essa música, essa poesia, esse momento de jovens pôde sustentar para a gente? Alguém? O que parece isso? O que pareceu essa voz? Se a gente fosse dizer, imaginar essa pessoa, quem seria ela? Só um minuto, você pode prestar o microfone para ela? Precisa por causa da... Um pedido de socorro de uma criança que provavelmente se sente excluída, se sente fora dos padrões, se sente desconectada com seu ambiente e que sofre por isso e que pede socorro através da música. Obrigado. Seu nome? Paty Fonte. Ok. Eu pediria que aqueles que falarem possam falar o nome também, só para eu identificar. Você quer falar? Não, porque você... Mais alguém? Não? Tranquilo? De boa? Então vamos seguir. E aí, o que a gente vê nesse momento? O que vocês que estão aí no online, o que vocês estão presentes aqui, o que a gente vê? Vamos lá, gente. Vamos jogar, vamos interagir. Calma aí, que tá chegando o microfone. Chegou. Figuras geométricas. Figuras geométricas, show. Mais alguém tem alguma coisa a falar sobre essa imagem? Só um microfone para... De várias formas e tamanhos. De várias formas e tamanhos, muito boa. Mais alguém quer falar? Tô vendo um só tom. Mais alguém? Tranquilo? Alguém? Mais alguém? Não? Então isso tem muito a ver com com esse momento que a gente vai ter aqui hoje. Desculpa, gente, eu adoro café.
Então é uma imagem que eu gosto muito. E queria que vocês pudessem ver, não vou dizer admirar, porque eu admiro, mas que vocês pudessem ver e dizer o que eu sinto quando eu vejo isso. Se eu pudesse sentir o cheiro, que cheiro seria esse? Victor, por que você está trazendo isso? Logo daqui a pouco eu vou estar explicando. O que visualmente isso me mostra? O que eu vejo? Isso me provoca alguma coisa? Vontade de tomar café? Me provoca, não sei. Só um minuto. Lembrança afetiva, memória afetiva, lembranças familiares, de encontros. É isso que é muito bom, que o café, né, a gente tem aquela coisa, a gente quando vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos conversar. Muito bom. Então vamos seguir. Nesse momento eu vou trazer de onde eu falo, né? Então eu vou trazer algumas imagens para que vocês possam saber de onde eu falo, do lugar que eu falo. Esse lugar se chama Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E se me perguntarem, Victor, fala sobre você. Eu diria que eu sou um carioca da gema, criado da favela da Coreia, filho da dona Lilian. Eu também sou simpático, tímido, amo arte e educação. Também sou apaixonado por pizza, café, canceriano e gosto de ouvir. Então, ó, uma dica para vocês, hein? Gosto de ouvir. Tô vendo todo mundo em silêncio. Vamos falar, gente, vamos falar. Mas também eu falo de um outro lugar. Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui eu vou passar, mas é só para deixar, a Adriana já falou, que é um pouco do meu currículo. Eu falo desse lugar, que é onde eu palestrei, é onde eu dou aula. Deixo mais uma vez aqui o Instagram. E aí, gente? Victor, o que isso tudo tem relação com o bullying? E aí, será que alguém vai me fazer essa pergunta? Ou será que não? O que é bullying? Alguém gostaria de saber o que é bullying? Gostaria de aprofundar. Muito bom. Seu nome é? Mara Regina. Mara Regina. É muito bom porque se aprofundar no bullying é, primeiro, abrir os olhos ao sensível. Porque se aprofundar o bullying é identificar primeiro a vítima, os agressores e os espectadores. Então, se aprofundar é estar sensível. Quando eu trago ali, Victor Meireles, você é tímido, simpático. Se você me vê uma pessoa tímida, simpática, que gosta de ouvir, e essa pessoa, você me viu hoje, me conheceu, e amanhã você me vê aqui, ó. Isso mostra timidez? Tristeza. Isso mostra simpatia? E como que eu consigo... Lembra daquelas formas geométricas? Daqui a pouco a gente vai chegar a um próximo passo dela. Mas é isso. É como que você consegue ver naquele café que parece tão igual um ao outro.
ali no café, eu vi quanta diferença há no universo. Aquelas sementinhas viradas, nem todas eram perfeitinhas, redondinhas. Tinha, assim, diferenças ali no todo. Mas você olha assim, é café. Maravilha. Você já começou a se aprofundar no bullying. Por quê? Todos nós somos seres humanos. E aí, nesse caso, como é que a gente distingue quem está dentro daquele personagem na cena de bullying, numa cena de violência, quem é a vítima? Quem é o agressor? Porque todo mundo ali é criança, jovem, adulto, todo mundo que está naquele meio, naquela sociedade, naquela comunidade é aluno, ou professor, ou colaborador daquela escola. Então, assim, a gente vê um ser humano, mas como que a gente consegue? Então, se aprofundar no bullying é intimamente estar sensível, mesmo na condição de realidade de vida que a gente tem. Por que, Victor, está falando isso? Porque nosso pensamento, nosso cérebro, nosso dia a dia, nosso cotidiano é acelerado. Então a gente quase não tem tempo. A gente está fazendo 200 milhões de coisas simultaneamente, continuamente. Então, assim, às vezes a gente não tem tempo. Eu estava conversando com o Vicente há poucos instantes e eu perguntei para ele, Vicente, se você tem um filho nessa realidade que você vive, trabalhando de 8 às 18, que horas você sai de casa, que horas você está de volta em casa, quanto tempo de vida e de atenção você dedica a essa criança? E aí, falando em aprofundar, eu fui um pouquinho mais além. Vicente, mais uma pergunta. O quanto você conhece o seu filho? Porque enquanto cientista pesquisador, artista cientista pesquisador, no ambiente da pesquisa, da ciência, aprofundar é você ir, leva tempo, você vai ter que ir ampliando, vendo cada detalhe. E em 2 horas diárias, 3 horas diárias, porque a gente não pode contar a hora do sono. A gente chega lá, ele está dormindo, como que eu me comunico com meu filho dormindo? Ok, vou saber, aí eu falei também, se ele tem algum distúrbio do sono. E aí eu vou perguntar, talvez, à mãe que tem um tempo maior, ele sempre teve esse distúrbio de sono? Ou foi depois que mudou de série? Foi depois que entrou para a escola? O que mudou no cotidiano dele que fez com que o sono dele mudasse? O que provocou essa ansiedade? Isso tudo, para a gente se aprofundar, sensibilidade, atenção e tempo dentro dessa realidade que a gente vive, que a gente não tem tanto tempo. Mas, se a gente não parar para olhar, vai ficar complicado, muito mais complicado do que está acontecendo. Mais perguntas? Respondi? Estou indo. Mas aí eu vou pensando se no conceito do que é o bullying, olhei para você e pensei assim, vou falar o conceito. O conceito do bullying. Bullying é um fenômeno, é o resultado de violências. Uma violência que se repete ao longo do tempo. Victor, vamos supor, Victor, não sei, façam uma pergunta de algum tipo de violência, alguma coisa aí, de alguma cena de violência. Se vocês querem saber se é bullying ou não é. Vamos lá, gente. Vocês que estão por aí no online. Vamos lá, gente. Anima, anima. Fiquem à vontade. Relaxa o braço, meu Deus. Vamos lá. É uma criança de 10 anos que tem um grau de miopia muito alto, usa um óculos chamado fundo de garrafa, e onde todos os amigos chamam de fundo de garrafa. É um bullying ou não?
Seu nome? Wallace. Wallace. Olha só, vamos lá. Primeiro momento, na primeira visão, no primeiro olhar, depende. Essa palavra ela vai figurar no bullying, nesse fenômeno, que é o resultado, que é o sofrimento, a dor, a depressão, tudo que ele desencadeia, começa com a palavra depende. Por que depende? Quando você chama ele de fundo de garrafa, ele gosta disso? Ah, não gosta. Victor, é o meu filho. Ele não gosta, ele fica chateado. Ponto 1. Tá, foi só uma vez? Foi o João que chamou ele de fundo de garrafa, mas foi só uma vez. Então, já que ele não gosta e isso causou alguma implicância, algum resultado nocivo, por mais que seja só uma expressão, fundo de garrafa, é uma violência. É um ato agressivo. Ponto 1. Se ele não gosta, se isso causa sofrimento, se isso causa tristeza, é uma violência. Victor, e quando vira bullying? Quando isso se repete. Victor, mas estranho, porque o João não chama ele mais de fundo de garrafa, só que, cara, eu chego em casa, ele se olha no espelho e chora. Virou bullying. Por quê? Virou um bullying no campo emocional e psicológico. Por quê? Porque esse jovem, essa criança, ele internalizou essa fala e toda vez que ele se olha no espelho e vê o óculos, essa imagem faz com que ele se remeta àquela cena onde a outra criança chama ele de fundo de garrafa. E isso causa sofrimento. Mas é tão simples, Victor. Depende. Porque cada um, tá ali o café, a nossa amiga acabou de dizer, cada um é um grão. Então, pode ser que para você, me chamam de fundo de garrafa, para mim, tranquilo, eu uso mesmo um fundo de garrafa, ok. Você não tem uma relação íntima, importância de valor, de afetividade com isso, com o fato da sua beleza, que tem uma relação de beleza, com óculos. Mas o menino de 10 anos tem. Vamos supor, eu teria. Então, só para finalizar. Então, se esse menino não sofre com esse tipo, por mais que seja repetidas vezes, ele não se incomoda, então não é um bullying. Não. Porque Só aí... é bullying a partir do momento que ele realmente sente o sofrimento, causa Sim, sofrimento. causa dor. Causa dor. Vou te dar um outro exemplo. Feio ou feia. Mas é só uma palavra. Feio ou feio. Depende. Porque eu sou uma pessoa... Se eu sou uma pessoa intimamente ligada à beleza, se eu sou intimamente, eu dou muito valor à minha beleza, eu vou te reproduzir o que uma adolescente de 13 anos me disse em uma das atividades que eu fiz numa escola pública do Rio de Janeiro. Prefiro que me bata ao me chamar de feia. Prefiro que me bata a me chamar de feia. Então, a dor da violência física é menor do que a dor da violência psicológica ao ser chamada de feia. Porque essa menina, ao ser chamada de feia, ela, ao se ver no espelho, a própria imagem, isso por conta de uma questão que é estrutural, cultural, educacional, que vem aí a coisa da culpa, toda essa questão, ela vai se olhar e vai se achar feia, porque o outro falou. Porque dentro dessa, a gente precisa sempre dessa aprovação, dessa comprovação, do que o outro diz pra gente. Então, assim, se nesse caso ele não sente nada, ok. Agora, tem que ter um cuidado de, será que eu não sinto nada? Vamos supor, o Wallace, você me chama de... vamos pensar alguma coisa que... Você me chama de idiota. Será que eu não sinto nada? Eu digo, não, para mim é tranquilo. Tranquilão, de boa, suave na nave. Mas será? Ou será que eu estou aceitando isso? Por quê?
Porque se eu não aceito, eu sou excluído dessa sociedade, dessa comunidade que eu estou aqui agora. Porque, vamos supor, você é o deputado. Então, assim, eu sou ali um assessor seu. Imagina, o deputado me chamou de idiota, eu tenho que aceitar. Porque se eu falar que não, eu posso não ser aceito naquela comunidade que se forma ali. E aí eu acabo introjetando, eu acabo segurando toda essa dor, todo esse sentimento, porque eu preciso ser aceito, eu preciso me manter naquela coletividade. E ao mesmo tempo, é por isso eu vou... Qual é o seu nome? Mayara, você se incomoda de vir até aqui? De participar um minutinho, não abusando, mas já abusando? Então, assim, isso que eu estou falando da comunidade, fica aqui, Mayara. Eu vou um pouquinho mais para trás. Aí. Não se mexe. Tá ok? Caiu, tá caindo o prédio, você não se mexe. Pelo amor de Deus. Tá ok? Fica aí. Então, quando eu estava dizendo, essa coisa de viver na sociedade, de estar dentro de uma comunidade, isso é de extrema necessidade em alguns sentidos. E aí a gente fica naquela situação de que, eu tenho que ter um celular X porque a minha comunidade, aquela sociedade que eu quero participar, que eu quero estar integrado dentro, tem esse celular. Então, se eu tenho que aceitar determinadas violências, eu tenho que usar uma determinada roupa. Porque se isso tudo não acontece, o que acontece comigo? Essa sociedade vira as costas para mim. Se eu supostamente não aceito, essa sociedade vira as costas para mim. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque ao aceitar, é como aconteceu comigo. Eu acabei, para viver sem a violência do outro, eu passei a viver a minha própria violência. Então, assim, termos o cuidado, porque às vezes não parece, porque às vezes é isso que a gente sente. Então, para saber o que a gente sente, eu vou perguntar agora a você. Como que foi essa experiência? Foi bem ruim, porque eu não podia fazer nada. Eu tinha que fazer só o que você pediu, né? Fiquei aqui imóvel e com você na minha frente, me tapando. Eu não existia aqui. E se eu pudesse te perguntar, o que você sentiu, assim? Você sentiu alguma coisa diferente? Se fosse resumir em um sentimento, em uma palavra, ou se quiser falar mais, fica à vontade. Eu me senti invisível. E muitas vezes a gente acaba se sentindo assim, né? Obrigado. Então é isso. Wallace e todos vocês que estão presentes aqui nesse bate-papo, nessa palestra. Então é isso. Então, muitas das vezes, a gente escolhe sofrer, aceitar, só que aí tem aquela questão, ainda mais quando você é do gênero masculino. Porque o homem, ele não pode sentir dor, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte. Então eu não posso ser fraco e dizer que eu estou sofrendo por conta daquilo. Então eu vou internamente causando esse sofrimento. E a gente acabou de ver aqui uma situação que, muito embora acontece nas escolas, acontece nos ambientes de trabalho, que é o quê? Uma situação que promove o bullying psicológico. O que eu fiz? Tem alguma marca? Você diria que é Mariana? Mayara. Vocês diriam que a Mayara, ela em algum momento foi vítima de agressão, de violência, de bullying? Alguém diria? Qual marca tem?
ela foi excluída pelo simples fato de você se posicionar na frente dela, ela ficar atrás de você, ela se sente inferior. Isso aí. E aí, muitos dos agressores, uma forma de agredir um tipo de violência e prática de bullying é o quê? É causar a indiferença. É fazer com que a vítima se distancie. É aquela coisa de... qual o seu nome? Luiz Cláudio. É aquela coisa de... Luiz Cláudio, aí, vamos fazer o seguinte? Não vamos dar papo pro Wallace, não. Não vamos dialogar com ele. Não vamos conversar com ele. Vamos fazer com que ele... Assim, finge que ele nem tá ali. E aí, imagina, nós estamos falando juntos e isso vai tomando uma proporção, porque a gente faz parte de uma comunidade, e essa comunidade tem 10 pessoas, essas 10 pessoas deixam de falar com elas. E aí isso pode ser dentro da escola, pode ser numa universidade, pode ser num ambiente de trabalho. E o Wallace, ele se sente, como a Mayara, desculpa que o nome às vezes... Como a Mayara se sente excluído. Só que essa exclusão não é uma pura e simples exclusão. É uma violência psicológica. E aí ela começa, talvez, na mente dela, achar que aquele espaço não é o dela. Então ela passa a deixar de querer ir àquele espaço. Porque as pessoas estão se afastando dela. E muito embora, emocional e psicologicamente, ela vai pensar, a culpa é minha. Até pensando dentro de um contexto educacional dessa educação pela culpa. Então a culpa é minha. Então aquelas 10 pessoas não querem falar comigo porque a culpa é minha. Então eu vou embora. Tranquilo? Mais alguma pergunta aí? Vamos lá, minha gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E quando isso acontece a partir do adulto, que tem um cargo, por exemplo, um professor, uma professora, que todos os dias fala de uma forma que o aluno se sente agredido? O que você quer saber? Quero saber se considera bullying. Sim. Bullying, assédio, violência, e como proceder nesse caso. Sim. É considerado bullying desde que aquela violência ela se repita. O bullying é sempre isso. Se repetiu, seja no campo material, físico, ou emocional, ou psicológico, é bullying. Ou por meio das redes das tecnologias cibernéticas. Seja uma impressora, que é o cyberbullying, seja uma impressora, seja as redes sociais. Então, sim, um professor pode ser um agressor dentro desse contexto de bullying, sim. E muitas vezes acontecem. E acontece dentro de um contexto, e tem um subterfúgio que eles quebram e ressignificam o conceito da brincadeira e do brincar, que é algo que é uma coisa que é divertida entre 2 ou mais pessoas, é uma coisa que gera alegria, felicidade, coletividade, afinidade, e aí eles colocam como agressão. Então eles pegam a agressão, vamos supor, eu dei um chute na Paty, que acabou de falar, então eu dei um chute nela, eu falo para ela, é brincadeira. Aí o professor vai e chama o aluno de fundo de garrafa, vem cá. Aí se alguém perguntar, mas professor, você não pode fazer isso. Aí ele, mas por quê? Eu tô brincando, vem cá, fundo de garrafa. Você, fundo de garrafa, olha na minha cara. Olha na minha cara. Você tem algum problema com isso? Aí imagina a reação de uma criança de 10, 12, ou até mesmo um adulto, dependendo do grau hierárquico. A gente volta para o papo anterior. Eu vou falar que não? Ali ele é a autoridade, aspas, o autoritarismo que está dentro dali. Se eu falar que não, pode ser que isso piore. Mas aí, o que essa criança faz? Essa criança vai lá
já que é o professor que está provocando isso, essa criança vai lá na direção, na coordenação pedagógica, no diretor, e fala: olha só, aconteceu isso, isso, isso. E nesse momento, atualmente, tem uma outra questão, que desde 2024, a gente tem a Lei 14.811, que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Então, ele fala com a mãe dele, e aí por isso que é importante, pensando no legislativo, o importante do trabalho de promover uma publicidade. Isso hoje que está sendo, e sempre esse canal do legislativo é muito importante para que a população, o povo, entenda e conheça as leis que estão existindo. E seria maravilhoso ter, tipo, convidar o Victor Meirelles para ir nas escolas falar sobre as leis. Porque é isso, se a criança sabe, o que ela vai fazer? Vai chegar para o pai e falar: pai, mãe, responsável, familiar, olha só, sofri bullying e bullying é crime. Vamos para a delegacia. Então, assim, em Nova Iguaçu, em uma unidade escolar que eu atuei lá, fazendo palestra e acompanhamento, as mães, quando recebiam o telefone da diretora da escola, a diretora falava: seu filho se machucou. Ela perguntava: mas como assim se machucou? O coleguinha bateu nele. Ela, na mesma hora: tô indo para aí. Desligava, ligava para a Ronda Escolar, que é uma guarnição da Polícia Militar, e a Ronda Escolar ia até lá, e de lá eles iam para a delegacia e ela já informava o crime. E aí se instaura uma investigação. E aí, fiquem à vontade, pode perguntar. Então, eu acabei ficando com dúvida no exemplo que ela deu, dentro de uma área de trabalho, do chefe com funcionário, você sendo adulta, não seria um assédio moral? Fiquei na dúvida entre assédio moral e bullying agora. Sim, seria, tanto que na lei 13.185 de 2015, que é a lei que ela institui o Programa de Combate, Conscientização e Prevenção ao Bullying, ela tem ali uma tipificação do bullying. E aí, nessa tipificação, o assédio moral também está. Só que, aí a gente volta, esse assédio moral, a gente volta para aquilo do início. E isso é muito bom você falar isso, porque às vezes a gente acha que tudo é bullying. Só é bullying quando se repete. Se esse assédio moral ele ficou no tempo, não é bullying, é um assédio moral. Que é igual: Victor, racismo. Falaram que racismo é bullying. Depende. Porque o racismo é um conceito que está relacionado a práticas de violência. E aí, se essas práticas que constituem o racismo se repetem, também é bullying. Então, esse indivíduo, vamos supor, seja ele professor, seja ele um chefe, se ele pratica um assédio moral que se repete, por mais que seja isso, tipo, lá vem ele, o orelhudinho, meu fiel escudeiro, o orelhudinho. Não, mas, pô, a gente é adulto, cara. Pô, tô brincando com você. Orelhudinho, vem cá. E aí aí ele adiciona ao orelhudinho: pô, tu tem uma orelha tipo aquele macaquinho. Parece até um chimpanzé. E aí isso se repete, ou, aí volta, psicologicamente, emocionalmente se repete, tipo, eu causei uma vez só, que é pensando aí no assédio sexual, ou até mesmo no assédio moral, mas pensando aquela coisa: eu te ameaço, amanhã eu vou te dar um agarrão e vou te beijar. Isso aconteceu? Não. Mas em você, vítima, gerou psicologicamente, emocionalmente, um fruto que criou um trauma e que rumina. Então, a todo tempo, esse homem ou essa mulher está fugindo dessa pessoa. Por mais, Victor, mas a pessoa falou no contexto de brincadeira e nunca mais falou. Sim, mas na minha cabeça é aquela coisa: te pego lá fora. Eu não vou ficar esperando
para ver se ele vai me pegar ou não. Na minha cabeça, só repete aquela coisa: ele vai me pegar lá fora, ele vai me pegar lá fora, ele vai me pegar lá fora. Então, o que eu faço? Eu tenho que sair antes que todo mundo. Eu tenho que entrar antes que todo mundo. Eu não posso ficar lá fora. E aonde eu fico? Se eu não fico lá fora, eu fico dentro. Dentro de onde? Da minha casa, do meu quarto. Em um ambiente que possa ser super seguro, que não dê acesso a essa pessoa. Então, nesse caso, se essa pessoa, vou te dar um agarrão, e não é algo que você queira, e você viu, sentiu que é uma coisa agressiva, violenta, você ficou nervosa, já virou um bullying. Mas só aconteceu uma vez. Só que na sua cabeça perpetuou. Você já vai pedir transferência. Você não consegue olhar a pessoa. Você vê ela à distância, você já corre. Já viu aquela coisa, dentro de um contexto estrutural, quando você tem uma imagem do que é um bandido formada no seu imaginário, e toda vez que você vê algum estereótipo desse, algum perfil desse, você sai de um lado da rua e vai para o outro? Você muda o sentido da sua caminhada? Então é isso que acontece. E aí, dessa forma, se torna bullying. Tranquilo? Então, o que vocês veem aqui agora? Agora ficou fácil. Obrigado, obrigado. Agora eu vejo a palavra bom dia. Diga aí. Bom dia, Bom né? dia, isso aí. Mas como Geométrica. que isso se sucedeu? O que era antes? Se aglutinou, se organizou. E quem imaginava que poderia acontecer isso? A princípio eu não estava imaginando, não. Né? Então, eu pego esse exercício que eu faço muito, que é uma ferramenta, né? A gente vê, são objetos, formas geométricas, mas para entender o que a gente faz na vida. Que às vezes você não percebe, e aí a gente volta, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre sensibilidade. Se a gente tem a sensibilidade, a gente fala, opa, calma aí. Que é aquela coisa, tá desorganizado. Mas por que tá Por que a Maiara tá distante de todo mundo? Calma aí. Estranho. Não sei não. Vou perguntar. Maiara, por que você está distante de todo mundo? Então, assim, perceber, e aí também a gente pode também, através dos acontecimentos, a gente ter ferramentas. O que eu faço com isso? O que eu faço com o que a gente tem? É naquele sentido de, tipo, eu não sou, vamos supor, Victor, não sou especialista em bullying. Mas quando você olha as formas geométricas, vocês percebem assim, estranho, porque esse triângulo, ele está parecendo um M. Mas por que isso? Com aquela sensibilidade você fala, opa, calma aí, que é aquele ponto que a nossa colega falou. Quando eu falei, essa interpretação que eu estou dando no meu corpo é o quê? É simpatia? É timidez? E ela falou, tristeza. Então é a gente conseguir ver, identificar, interpretar os sinais. E o que a gente pode fazer nesses sinais e transformar num bom dia. Dentro de uma diversidade, que a gente está vendo, a gente viu lá, tem uma grande diversidade de elementos geométricos que se unem para um bom dia. Então, como que eu consigo juntar essas pessoas e trabalhar para que esse dia dessas pessoas sejam melhores? Então, é um exercício diário, é um exercício de escuta, por isso que eu adoro ouvir. Porque quando eu estou falando em uma realidade, às vezes a gente não está nem se ouvindo. Então, e quando a gente está falando, a gente quer colocar para fora o que tem dentro da gente.
em alguns momentos. E por conta dessa realidade que a gente vive, às vezes a gente não quer que o outro fale porque você quer falar. Porque nem todo mundo quer escutar. Então, quando você consegue um para escutar, você... Então, é tentar entender esse equilíbrio. Como que eu construo esse equilíbrio? Mais alguma pergunta aí? Agora eu vou exibir um vídeo desse trabalho que eu falei que eu tenho, que é uma palestra artística, e a partir dele a gente ter uma reflexão aí e bater um papo. Só um minuto. Educador e psicossociólogo Victor Meireles criou há 10 anos, através da produtora de impacto social Arte Faz Parte, a palestra artística educacional Bullying, Qual é a Graça?, que busca conscientizar crianças e adolescentes sobre as graves consequências da prática em escolas e universidades. Mais de 50 mil pessoas, entre alunos e professores, já foram impactados. A palestra artística ela é um misto ali de oficina, de roda de conversa, de debate, é totalmente interativa e divertida. Ao longo da palestra a gente tem vários momentos que a gente abre para que os participantes, os alunos, aqueles que estão ali na plateia possam interagir e também falar, trazer as suas experiências. A palestra ela se torna artística porque eu utilizo as ferramentas do teatro para que ela aconteça. Essa palestra aqui é uma produtora de experiências que é divertida, bem-humorada, leve, que utiliza um pouco do stand-up, um pouco do teatro oprimido. De acordo com dados do IBGE, 1 em cada 5 jovens brasileiros vítimas de bullying considera que a vida não vale a pena e já pensou em suicídio. Foi a partir dessa realidade que Victor desenvolveu a palestra. A palestra artística Bullying, Qual é a Graça?, ela surge a partir de um encontro meu com um aluno, uma criança, numa escola, enquanto eu estava fazendo uma atividade também sobre o bullying, só que na época era um espetáculo de teatro que eu tinha com um grupo. E só que esse grupo ele já estava se desfazendo e a gente ia parar de fazer a peça. E ao me encontrar com esse aluno e ele me declarar que ele estava sendo vítima de bullying e ele me mostrar o braço com vários ferimentos que ele fez, e ao ele ter me falado que já tinha tentado o suicídio por 2 vezes, aquilo me impactou ao ponto de eu dizer para mim mesmo, eu que sou vítima também de bullying, que eu não podia parar. Ele ressalta que abril é considerado o mês de combate ao bullying e à violência nas escolas, mas as palestras, que contam com roda de conversa, são oferecidas ao longo de todo o ano. Para ele, a conscientização deve ser contínua. Desde janeiro de 2024, a gente tem a Lei 14.811, que é a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Então, a gente precisa entender que existem essas leis e, enquanto escola, enquanto gestores e professores, a gente tem que pedir e tem que realizar atividades desse nicho para que a gente possa conscientizar, para que a gente possa cuidar dos nossos alunos, dos nossos filhos. Tem uns depoimentos maravilhosos que eu acho que são ações, né? Que é quando um aluno chega na frente do palco e agradece aquela palestra. Por quê? Porque aquela palestra fez ele entender que alguns atos que ele tinha tendo com um colega eram atos de violência, de agressão, que ele não percebia, que ele achava que era brincadeira. E aí é nesse instante que ele se declara para a plateia e para os amigos e chama esse amigo ao qual ele agrediu e dá um abraço nele e pede desculpas. Então acho que assim, esse momento é um depoimento e um momento maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar hoje aqui em Maricá, na Secretaria Municipal de Educação de Maricá, nessa escola linda, maravilhosa, e ter a oportunidade, nessa quadra que vocês estão vendo, ter realizado a palestra Bullying, Qual é a Graça?, que é uma palestra que trabalha a conscientização, trabalha o combate e a prevenção do bullying da forma mais sensível, bem-humorada e de uma forma que não é só falar do bullying,
mas assim, viver e sentir o bullying, que é muito importante para que a gente possa cada vez mais perceber que às vezes nas menores coisas, imperceptíveis, invisíveis que a gente faz, a gente está provocando uma violência. Então, vamos se cuidar, vamos manter vivas e alegres nossas crianças e nós mesmos, porque elas são os adultos de amanhã. Beijo grande aqui do Victor Meirelles, beijos poéticos teatrais, e que a gente possa disseminar e encontrar cada vez mais alunos e escolas fazendo esse trabalho de combate, conscientização e prevenção do bullying e da violência na escola. Obrigado. E aí, gente, o que vocês gostariam de saber, de comentar? Duas coisas, né? Primeira, voltando, né? Quando você deu o exemplo, né, do menino, o menino não chora. E às vezes a criança chega, um menino também, né? Chega com a queixa, né? Ou até chorando, né? E eu já presenciei, né? O adulto falando, né? Que isso? Deixa pra lá, né? Não, foi só uma brincadeira, né? Ou seja, não validando, né, o sentimento, né? Então daí já vem a minha pergunta, né? Quando acontece a situação do bullying, qual a melhor forma da gente escolher, né? Fazer a escuta ativa, né? Mas que palavras, né? Como mostrar ou como ir tentando ajudar, né, de forma a ressignificar, né? Assim, uma coisa que eu te digo, que eu falo muito para as pessoas é, primeiro, um abraço conta muito. Um abraço conta muito. Às vezes a gente fica com medo, sem saber o que dizer, que é igual você acabou de falar. O que dizer? Acho que o primeiro ponto é um abraço, porque a vítima de bullying, normalmente, ela começa, a grande maioria, uma porcentagem dela, achar que ela está sozinha. Por que, Victor, que ela está sozinha? Alguém saberia? Por que ela acha que está sozinha? Porque vamos supor, a gente está aqui hoje em um grupo e o Luiz me agride. Aqui, nesse momento. Ele me agrediu, voltou para o lugar dele e está tudo bem. Só que eu estou sentindo a dor, o sofrimento, estou magoado com isso. E assim, ele fez isso na frente de todo mundo. E todos esses espectadores dessa violência não fizeram nada. E aí eu começo a pensar, será que eu estou sozinho? Eu tenho uma frase que eu construí em um dado momento da minha vida que é simples a frase, mas filosoficamente cria várias coisas, que é o tumultuado vazio. Sabe quando você está naquela festa ou naquele show que está lotado, você está espremido entre tantas pessoas, só que você está naquele tumultuado vazio, porque ninguém se relaciona com você, ninguém interage, ninguém apoia. Então, muitas das vítimas, elas entram nesse conceito de tipo, eu estou sozinha. Então, quando você abraça aquela vítima, meu irmão, opa, eu estou aqui. Muitas das vezes eu contei nessa matéria que foi para a Rede Viva,
eu falei do que me faz estar aqui hoje. Primeiro, eu mesmo, enquanto vítima de bullying, o jovem de periferia, aluno de escola pública, e também pelo que vem no futuro e por todos aqueles que aqui estão ainda sofrendo, porque eu sei a dor que eu sinto. Então, assim, você imaginar uma criança que essa dor toda faz com que ela se autoviolente. Por quê? Porque ao se autoagredir, o cérebro, o que ele faz? Ele dá atenção àquele ferimento, àquela dor, e aí naquele momento você relaxa para o emocional, relaxa para o depressivo, relaxa pelo sofrimento do trauma, porque o cérebro está dando atenção aqui. É o braço que está cortado, é o punho que está dilacerado por conta de um soco na parede. E só que isso é o que eu digo muito nas escolas, que não façam, porque isso não é a solução. Da mesma forma que usar qualquer tipo de... Eu sou contra a biomedicamentalização da vida. Então, assim, tomar remédios sem prescrição médica, sem um acompanhamento terapêutico, usar algum tipo de psicotrópico, vou falar a palavra, usar algum tipo de droga, seja ela qual for, para te fazer esquecer. Só que é um lapso. Não é a solução. Então acaba que, você se agrediu, você tem aquele tempo. Quando sarar aquela ferida, que é uma ferida física, você volta, o cérebro volta a estar atento a outra ferida que é emocional e psicológica. E você vai continuar sentindo aquela angústia, aquela tristeza profunda. E aí o que você faz? Você tenta mais. Você usou ali uma droga ou um medicamento que também é uma droga, e aí te fez esquecer. Mas daqui a 4 horas, 1 hora, 30 minutos, um dia, você voltou a lembrar. Aí o que você faz? Ingere mais. Se violenta mais. Aí no caso de ingerir essas substâncias químicas, você vai se tornando um viciado. Só que não soluciona. Então, assim, a melhor forma você me perguntou o que falar. Ser afetuosa, dizer para essa pessoa que você está ali e vai tentar ajudar ela. E primeiro, profissional. Conduzir a criança, o adolescente, o jovem e o adulto. Porque eu sou adulto e eu sou vítima de bullying e ainda sofro por isso. Então, conduzir ele a uma terapia psicológica, psiquiátrica, esquecer dessa coisa de que, não, tratar no psicólogo ou no psiquiátrico é coisa de maluco. A gente tem que desestigmatizar isso. Por quê? Eu até brinco, numa entrevista que eu dei para a Band, eu disse, em determinadas regiões, até o pet, o cachorrinho está indo no psicólogo. Então, quer dizer, se o cachorrinho está fazendo sessão no psicólogo, que dirá a gente, enquanto ser humano, ainda mais na realidade violenta que a gente vive diariamente. Então, assim, sim, encaminhar para um profissional, para que ele possa fazer uma terapia e que aí, através dessa terapia, ele vai conseguir melhorar cada vez mais. Porque cada um é um. Cada marca é uma marca, umas mais profundas, outras mais rasas, mas leva tempo para se curar. E a gente precisa de uma rede de apoio, uma rede viva. Por quê? Porque pensando na dor física, quando eu trago para a dor física para esquecer a emocional, chega uma hora que eu vejo que não funciona. E aí o que eu faço? Para acabar com essa dor, eu tenho que acabar com tudo. E aí vem a ideação suicida. Só que a ideação suicida ela vem a partir de um sentimento de que eu, como a Mayara falou, eu fui excluída, eu me senti invisível. Por que isso? Porque na escola
Ninguém fala comigo. No trabalho, pô, eu trabalho com 180 pessoas. Eu dou bom dia, eu não ouço resposta nenhuma. Ah, Victor, não responder um bom dia é uma violência? Depende. O que faz 100 pessoas, 10, 15, uma pessoa não responder o outro com um bom dia? E aí, dependendo do estado físico, mental e psicológico dessa pessoa, ela vai achar que a culpa é dela. E aí, nesse caminho, o que ela vai pensar? Para terminar esse sofrimento, essa dor, que constitui depressão, ansiedade e outras patologias, eu vou terminar com a minha vida. Só que aí, nesse caso, diferente do suicídio, da ideação suicida, quando ela é patológica, ela é genética, essa pessoa ela vem fruto de um trauma. Por isso que a gente vê muito que essas pessoas elas produzem isso em espaços públicos. E quem quer dar o fim, ela não precisa de plateia. Não precisa de plateia. Então, na realidade, essa pessoa, por isso que a gente vai lá no café, vai na sensibilidade, porque essa pessoa, ela está ali, ela parou ali na beira de um determinado lugar, esperando alguém chegar nela e falar, tá tudo bem? Porque a única coisa que passa pela cabeça dela é que ela não existe, que ela não importa e que não faz sentido. E aí ela tem uma dúvida em relação a isso. Ela não tem uma certeza. E ali ela vai ter a certeza dela. Quando ela está em um lugar de média movimentação, se ninguém olhar e sorrir para ela, perceber a presença dela, ela tem a certeza. E aí a gente tem o que a gente tem. Que a cada 30 segundos no mundo, alguém tem a ideação e a tentativa de suicídio. Então, a gente precisa, é difícil, Victor? É. Por quê? Por conta desse movimento, desse modus operandi que é viver. É complicado a gente conseguir ter atenção a todo tempo, conseguir ver tudo à nossa volta, sentir que a voz do Wallace hoje ela não está altiva, não está vibrante. O Wallace que falava, oi gente, bom dia. Ele fala, bom dia gente, tudo bem? Qual a diferença? Bom dia, tudo bem? Dona Maria, tudo bem? Oi, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Olha, estou esperando aquele cafezinho com a senhora, hein? Se a gente não percebe que essa voz ela está num tom diferente, numa emoção diferente, porque isso, a vítima ela vem deixando ali, mostrando a todo instante o que está acontecendo, até porque ela não consegue, vaza, é muita dor, muito sofrimento. Tipo, eu tô é aquela coisa, eu estou angustiado, eu estou indo para a escola, eu estou indo para o trabalho, mas é um ambiente que é agressivo e violento para mim. Então eu não quero estar ali. Então imagina quando a gente segura uma pedra de gelo, como é que a gente fica? Que sensação é essa? É a sensação dessa vítima, que aquilo está gelando e ela quer tirar a mão dali, mas ela não pode. Em alguns casos, essa vítima, ela vai fazer o quê? Vai lá ficar em casa. Ela vai buscar ambientes seguros. E se ela não tem alguém que abrace, que sorria para ela, que converse com ela, que a entenda, e pensar nisso quando você falou da escuta, é uma escuta ativa que melhor ser qualificada, mas quando não é uma escuta que eu não vou interagir negativamente. Eu só vou ouvir e dizer, eu estou aqui. O que você quer fazer? O que eu posso ajudar para que você melhore? Porque não adianta uma escuta que tem um processo de quantificação, de negatividade e de julgamento
Porque essa pessoa, ela está se abrindo para você. Dentro de um ambiente de força, de coragem que o ser humano tem que ter, eu estou te mostrando minha fraqueza. E aí você diz para mim que, tipo, fala sério, isso não é nada. O Wallace só falou que você não é bonito. Puf, toda hora me chamam de feio. E aí ela percebe que tudo que ela falou, você não ouviu. Porque ela colocou para fora tudo que dói dentro dela. E aí ela pensa, porque falar é doloroso. Vocês podem ver que em alguns momentos eu me emociono porque eu volto lá atrás pelo que eu passei e pelo que eu venho passando. Então, assim, você imagina essa pessoa que ela chega para você, entendeu? E te conta uma dor, uma fraqueza, e você fala assim, ah, brincadeira. Só não esquece, vira a cara, tampa o ouvido. Então, pode, claro, deve. Você está falando e eu estou relembrando uma história que é típica aqui, né? Não sei se posso contar? Claro, a gente precisa disso. Minha cunhada, que era bem mais velha que eu, certo dia ela disse que não ia para o sol porque ela ia ficar feia. Eu falei, mas fica feia? Ah, essas minhas manchas, eu trago isso há muitos anos. Aí eu falei, que manchas? Até então eu não tinha me dado conta de que ela tinha aquela doença, o vitiligo, e que ela ouvira, quando criança, chegando num determinado lugar, alguém, ela estava, acho que com a mãe, cumprimentou, a pessoa recebeu, cumprimentou e falou com ela, né? Fez uma gracinha com ela e falou com a mãe assim, ai, que pena, né? Essas manchas dela vai ficar tão feia quando ficar moça, né? E aquilo marcou muito, porque até então ela não conhecia. Ninguém nunca tinha alertado, falado sobre aquelas manchas. Ela não se dava conta, era uma coisa natural nela, né? E ela guardou isso por muitos anos. Então, quando adulta já, ela evitava tomar sol para não ficar feia. E eu não tinha conhecimento a respeito, né? A única coisa que eu disse a ela foi que isso aí eu falei que era de menos, que ela era bonita por dentro, que ela era uma pessoa bonita fisicamente, que aquilo ali não era a coisa mais importante, mas se não fazia bem a ela, que a gente evitava o sol. Então, eu estou vendo aí você narrando, né, como a gente se comporta em determinadas situações, naturalizando um fato, né? Quantos anos ela guardou aquele mal-estar dentro de si, de ser feia, embora ela tenha casado, tenha tido filhos, mas manteve aquela sensação de ser feia, né? Mas Então, acho que isso que você falou, a vítima, né? Ela acaba, em determinado momento, não suportando a dor e cometendo suicídio. Eu não sei se existe algum estudo em relação a alguns assassinatos que acontecem nos Estados Unidos, onde o adolescente entra e, antes de tirar a própria vida, ele tira a vida de um monte de gente. Eu não sei se existe algum estudo prévio para ver se esse assassino sofreu algum tipo de bullying. Porque, normalmente, pelas fotos que aparecem, normalmente não é o mais popular da universidade, da high school. Então, eu acredito que também esse garoto que entrou na faculdade ou na high school e matou um monte de gente, em algum momento da vida pode ter sido vítima também, ou não. O que você acha? Vou trazer minha opinião e alguns estudos também. A gente pega aí o caso que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em Realengo. Agora não estou me lembrando a data, mas eu acho que 2011, 2013. Onde o jovem, ex-aluno da escola, entra na escola e assassina algumas alunas, alguns alunos. Assim, o que você disse, eu acabei não falando, mas
Como que a gente soluciona? Alguns pensam que dar fim à minha vida acaba com a minha dor. Imagina, lembra que eu falei da pessoa do fundo de garrafa, ou da pessoa que se chamou de feio? Quando ela se olha no espelho, o que ela faz? Lembro de você me chamando de feio de fundo de garrafa. E aí, qual é o meu problema? A minha dor, o meu sofrimento, a minha depressão, todas essas patologias vêm de você. E aí, algumas pessoas pensam e se levam a crer que, acabando com essa outra pessoa, acabou o meu sofrimento. Tanto que em alguns relatos sobre o que aconteceu no Brasil, dizia que ele ia mais nas meninas, em situações específicas, em pessoas específicas. E muito também, de alguns casos, a gente tem um que é antigo, que é o Columbine. Que isso, o jovem sofreu bullying, aí ele entra na escola porque ele não aguenta mais a ver aquelas pessoas, porque já passou para a questão psicológica. E aí imagina, é aquela coisa da implicância, quando eu chego em você e fico falando, te catucando. Quem gosta? Chega uma hora que você se irrita e faz assim. Então, você pensa esse catucar dentro de um contexto psicológico, na sua mente. Você lembra que é aquela coisa, você lembra dele te xingando, e você quer esquecer para sempre. E aí na sua cabeça, e isso é muito ruim, porque aí a vítima é a vítima agressora. Essa vítima, ela tenta cessar essa dor, esse sofrimento com outra violência. Que também acontece com muitas vítimas que, para não serem agredidas, continuarem serem vítimas, passam a agredir. E aí é muito interessante falar nisso, que eu falo também um pouco na matéria, e eu acho que é importante, e a Maria falou da naturalização, é a naturalização da violência, é a banalização do mal, que são conceitos. Por quê? E muito interessante a gente percorrer, primeiro, e aí por que eu falo isso? Porque no meu estudo, na minha pesquisa, no meu trabalho, eu coloco todos os personagens, vítima, espectador e agressor, na mesma linha. Normalmente, alguns colegas colocam a vítima como principal, ou o agressor. Eu coloco todos. Por quê? Por que, Victor, você coloca todos? Porque todos, voltando para os seres humanos, todos somos seres humanos. Então, o que levou você a me agredir? O que levou a Paty a me agredir? Ah, será que ela sabe que o que ela está praticando em mim é agressão? Por isso que eu sempre falo, gente, se você se sentiu mal com alguma coisa, você tem que externalizar. É difícil, é complicado? Sim, porque tem aquela coisa, você está mostrando uma fraqueza, volta àquela constituição educacional e cultural que a gente tem. Mas não, você tem que falar. Tipo, Mayara, não gostei. Ah, mas eu só te chamei de camará, porque você é cria de senador camará. Não, eu não gostei. Tipo, não me fez bem. Porque para que ela saiba que aquilo que ela fez não é algo bom para mim. E se não é algo bom, é ruim. E se é ruim e me provoca dor e sofrimento, é violência. Ela está sendo agressiva. Pode falar, calma aí. Deixando você perder, né, essa linha. Sim. Mas dentro disso aí, às vezes, quando você externa, né, fala, Mayara, eu não gostei disso. Muitas vezes ainda continua, sabe, de outra forma. Antipática, né? Ela não faz parte do grupo, né? Às vezes até no grupo de trabalho, né? Aí começam a te isolar. Também continua, às vezes, quando você fala, até de uma forma, né, que já é difícil, como você falou, puxa, olha, eu não gostei dessa brincadeira, né? Vamos fazer isso não. Eu gosto de brincadeira, mas vamos brincar. Antipática, metida. Quer ser mais do que o outro, não é? É o mimimi. É cheia de mimimi. Isso aí. Mas você percebe que você trouxe você formulou uma outra violência, e aí a gente fica pensando assim, o que a Mayara quer comigo? Desculpa. Mas assim, é isso, é todo mundo interagindo. Ficcionalmente.
pensar, você trouxe um outro, então, na realidade, essa pessoa é um agressor. Por quê? Porque ela primeiro me agrediu verbalmente. Não funcionou. E aí ela percebeu que, ao você relatar para ela, percebeu uma condição que o impacto foi, mas que você percebeu que ela estava agredindo ela. Então ela faz o quê? Vamos isolar. Porque aí, isolar é uma agressão que é invisível. Ela não é material. Que é igual aqui. Quem diria que eu estava sendo violento e agressivo com a Maiara? Ninguém. Qual a marca que eu deixei no corpo dela? Quem tem acesso à memória, quem tem acesso aos campos do cérebro que trata das emoções dela? Ninguém. Só ela. Então só ela vai saber a dor e, aspas, nem sempre a gente sabe. Então é isso aonde que eu quero chegar nesse ponto da violência. E por que eu coloco todos juntos? Por quê? Porque o agressor, muitas das vezes, ele nem sabe que ele está agredindo. O que é isso? A Maiara está, nesse outro caso, ela falou trazendo um contexto da brincadeira violenta. Pode falar. Então, dentro do que você acabou de falar, né? Então, vai aqui um testemunho. Esse garoto eu comecei, na verdade, não é meu filho, sou eu quando eu tinha 10 anos. E aí, dentro de agressor, vítima e espectador. Fui os três. Né? Até o momento que eu falei assim, cansei de ser vítima, agora você é o agressor. E passei a ser o agressor. Graças a Deus me livrei disso, não sou mais. Mas durante muito tempo, eu fui o agressor muito em função do que eu sofria. Sim, de não ser. E aí agredido. você fala assim, pô, mas você, ó, desse tamanho, né? Nem sempre fui assim. Né? Mas foi uma forma de eu, enfim, passar por cima disso e me tornando agressor. Mas, eu reforço, não sou mais agressor, tá? Que bom você... É só um testemunho. Que bom você relatar isso, assim, eu até vou pegar esse gancho, mas vou continuar o que eu estava falando sobre a relação de violência, da produção de violência, mas uma coisa que você falou, de ser grande. Muita gente, ela acha que a vítima, ela é a pessoa fraca. A vítima é quem tem óculos. Não. A vítima, ela pode ser qualquer perfil. O que determina o perfil, em 90% dos casos, na minha pesquisa, o que determina o perfil é a diversidade e a atenção que ela traz para a comunidade, para aquela sociedade, para aquele grupo. Porque, vamos supor, se todos nós somos negros e chega uma pessoa branca, ela vai chamar a atenção. E aí eu que sou o cara que sou respeitado, olha a palavra, sou respeitado por todo mundo, que todo mundo gosta de mim, que todo mundo me dá atenção, e que eu preciso, dentro de um contexto de disputa, de lutas, de relação de poder, que preciso disso, quando o Wallace chega dentro da sua branquitude, faz com que o grupo que é negro passe a dar atenção para ele. E aí o que eu faço? Eu vou lá e tento invisibilizá-lo, tento silenciá-lo através de agressões, seja ela qual for, física, verbal, psicológica, cibernética, que é o cyberbullying. Então eu tento te sinalizar, sensível. Se todo mundo é gordo, o magro que vai sofrer. Se todo mundo é magro, se todo mundo é alto, e assim por diante. É aquele indivíduo que, naquele contexto, ele chama atenção. Porque se ele chama atenção, eu, enquanto esse ser humano que venho com esse perfil de liderança, de poder, eu perco isso. Porque todo mundo deixou de olhar para mim. Então, só para a gente entender que não tem um perfil único. Que a gente vai ver em muitas literaturas pessoas que constituem um perfil, uma pessoa franzina, não sei o quê. E aí você vai ver em uma das cenas, não lembro se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que uma cena que viralizou, já tem alguns anos, que quem agrediu... A criança devia ter, tipo, 1,60 m, eu acho. Essa era o agressor? Não! O agressor era uma criança de
1,05 m. Só que chega um ponto que essa vítima de 1,60 m, quase 70 m, e grande estruturalmente, pega essa criança, levanta ela, vira de cabeça para baixo e solta, para você ver o tamanho que é isso. Também não tem relação de força e fraqueza física, entendeu? Não é o fraquinho que vai ser agredido fisicamente, entendeu? Então, assim, para a gente entender isso. E aí, por que eu coloco, voltando, por que eu coloco essa galera toda em linha, no mesmo palco, com o mesmo protagonismo? Porque, às vezes, esse agressor, ele apenas está reproduzindo dentro de um contexto educacional, seja a educação assistemática ou sistemática, seja na escola ou na família, ou a educação da sociedade, ele só reproduz. E é muito louco dizer isso, que aqui, eu queria que levantasse a mão. Eu vou dar uma olhada aqui, que eu recebi umas perguntas, eu acho, uns comentários na internet. Eu vou ver aqui agora. Então, assim, eu pergunto, quem aqui foi educado pela mãe ou pelo pai, ou por uma avó, que seja um familiar que tomou um tapa por algum motivo? Alguém aqui, tipo, todos vocês aqui, na sua educação, tipo, a mãe nunca falou assim, tira a mão daí! Ou, vem aqui. Aí você não foi, ela te deu um tapa. Ou te deu a famosa surra. Então, assim, quem já apanhou dentro do processo educativo familiar, ou, dependendo das idades, ou da contemporaneidade ou não, na escola, a educação tinha palmatória. Então, assim, que é uma relação violenta. Então, assim, o que acontece? Eu aprendi, minha mãe falava para mim, ó, pega a água ali. Ah, não peguei, me batia. Minha irmã falava, ó, vem aqui agora. Eu não ia, me batia. O que eu aprendo com isso? Que se as respostas não forem como eu quero, se forem dissonantes, divergentes, se forem negativas, o que eu faço? Dou um tapa, um chute, um grito. Então, acaba que eu aprendo isso e é o que eu reproduzo na escola. Eu chego para você, Maria, me empresta sua caneta? Aí você fala, não, eu vou te dar um tapa. Eu te dou um chute. Eu te sacudo. Mas por quê? Porque é isso que eu aprendi. Que se eu te peço algo ou te pergunto algo, se a resposta não for condizente ao que eu quero, ao resultado, eu vou ser violento com você. Só que eu estou sendo violento? Não. Como assim, Victor? Tu deu um chute na canela da Maria? Você deu uma moca no Wallace? Pô, Wallace, eu não te bati. Foi uma brincadeira. Como te bati? Eu só te dei uma moca, cara. Ah, mas abriu tua cabeça porque você estava com anel, sangrou, tô triste. Ah, mas cara, eu te amo. É mentira? É mentira? Talvez não. E aí, como que eu vou pensar que eu sou um cara agressivo e violento se eu estou reproduzindo o que as pessoas que me amam fazem comigo? As pessoas que me amam fazem comigo. Então, a violência ela vai se normalizando, naturalizando e se reproduzindo. Vem cá! Precisava disso? Não. Mas eu ouvi a minha avó fazer com meu pai fez comigo e eu continuo fazendo, seja em qualquer ambiente. Então, a gente tem que romper essa educação violenta. E por isso que é muito importante, porque muitos desses agressores, eles também são vítimas dentro desse contexto cultural e educacional. Porque eles não sabem que estão agredindo. Que igual, como é que eu vou saber que eu chamando, desculpa, mas Maria, você de velha, eu estou sendo agressivo. Eu tenho que aprender, alguém tem que me dizer isso. Então aqui, indo para o online,
E se quiserem fazer algum comentário, já se preparem. Indo para online, a Mara falou assim: quando o colega fala várias vezes, colega Joãozinho, é assim? Então, é como se disse, ele sendo assim, eu não posso contar com ele. Olha, só o fato de você, quando você constrói esse eu não posso contar com ele, aí já tem já um preconceito ao colega Joãozinho. Então, assim, e dependendo do que isso cause no Joãozinho, que é o que a gente estava falando aqui, eu vou separar o Joãozinho, eu vou fazer com que o grupo, os outros alunos, a turma, deixe de falar com o Joãozinho, porque o Joãozinho é daquele jeito, seja esse jeito qualquer. Causa sofrimento, ainda no comentário da Mara, causa sofrimento, pois em todas as reuniões ele fala a mesma coisa sobre o Joãozinho, sempre está reforçando. Sim, é uma coisa que ele está dependendo de se o Joãozinho ouve isso ou que isso reverbera no coletivo para com o Joãozinho, isso é bullying. A Letícia Azevedo, meu filho já foi chamado de macaco dentro da sala de aula. Então, ser chamado de macaco, você está desumanizando essa pessoa, essa vítima, e isso é racismo. Primeiro ponto. Se repetir, vira bullying. Mas não vira bullying e deixa de ser racismo. Não. É racismo e bullying. Então, se for responder pelo crime de bullying, ele vai responder lá pagando multa, sendo preso, e também vai responder pelo crime de racismo. Então, esse cuidado também, pensando na questão legislativa, voltando lá para o Bom Dia, é que a gente tem que ter o cuidado de entender que uma lei não anula a outra. E se você praticou, se você cometeu esse erro, e se foi os dois erros, você tem que cumprir os dois erros. Para que, claro que eu não sou uma pessoa que como é que eu posso dizer, que sou afetivamente amigável com as penalidades, com a educação, que é uma educação através das perdas, das penas. Porque eu acho que a melhor forma é a gente tentar trabalhar para a prevenção. Porque as penas, elas vêm como uma fonte de corretiva e não preventiva. Então, é melhor a gente trabalhar nas escolas, nos ambientes de trabalho, para que essas pessoas elas não promovam essas violências. E, claro, cada vez mais usar essa ferramenta que é a lei, para que a pessoa, pelo menos, dentro de um contexto de medo e culpa, elas possam temer a prisão, temer a multa e não fazer. Então, nesse exemplo que ele foi chamado na escola, né? Ele foi chamado por algum amigo, algum colega, que é o autor. E a responsabilidade da escola, como é que a gente envolve a escola nessa situação? Então, aí a gente está já falando sobre a Lei 14.811 de 2024, de janeiro de 2024, que criminaliza o bullying e o cyberbullying. E está lá no ECA também, alterou no Código Penal, artigo 146, mas não vamos falar de número de lei. Mas eu te digo que, no caso do agressor, ele é réu. Mas por ser menor, dependendo da relação, nessa relação ele é o menor, nesse caso. Então, por ele ser menor, os pais, a família responde, também é arrolada como réu. E a escola, ela entra na investigação, em primeiro momento, não como réu, só se, no caso, a investigação foi instaurada a partir da mãe que foi lá e denunciou. Aí pode já entrar diretamente como réu. Aí o que vai ser analisado, Victor? A Lei 13.185. A escola, ela tem um canal de denúncia sobre violência e bullying. A escola, ela tem uma formação para professores e colaboradores de combate e prevenção ao bullying. A escola tem disciplinas ou atividades curricularmente de conscientização e combate ao bullying. A escola, ela tem uma equipe
pedagógica, psicológica, de orientação educacional preparada para acolher esse aluno? Victor, na minha escola não tem nada disso. Tem um cartaz colado ali, escrito: não ao bullying, não à violência. Isso não é o programa de combate e conscientização ao bullying. Então, essa escola também entra como réu. E aí, dependendo da investigação e dependendo do juízo, esse diretor pode ser, sim, também culpado e aí ser preso, dependendo da situação, pagar multa, ou o professor, porque aí que é o interessante, que eu tenho, não sei, não vai dar tempo, mas eu tinha um texto que você vai mudando a pontuação e aí vai mudando o sentido do texto. Aí, nesse sentido, cada um vai mudando a pontuação. Porque o professor vai falar: não, eu não tive nenhuma preparação. A escola não me deu nenhuma preparação. Então, eu não vou ser preso, não. Porque eu não tive capacitação. Eu ia mandar para o psicólogo, mas na escola não tem psicólogo. Aí ele tira o dele na investigação e aí entra o diretor. Aí o diretor vai trazer as argumentações, as fundamentações e as provas para tentar sair disso. Aí o diretor falou: mas assim, eu sou só o diretor. Quem assina o cheque para a docência, para as tecnologias pedagógicas, é o Wallace, que é o dono da escola. Então, seu Wallace, em descumprimento à Lei 13.185 e corroborando com a Lei 14.811, o senhor, neste momento, está sendo indiciado por crime de bullying e cyberbullying. E aí você tem uma multa. E, além disso, que a gente está falando da esfera penal, além disso, a vítima ela pode também entrar na esfera civil pedindo todo o tratamento daquela vítima. Então, assim, os réus, que são os pais, porque os pais... aí entra toda aquela questão do bom dia, né? Todo mundo ali vai tentar. Os pais vão falar: a culpa é da escola, eu falo com meu filho. Então, assim, a ação foi na escola, eu falo com meu filho, ensino. Então, ali cada um vai tentar se defender e provar que está certo, que a parte dele fez, dentro da questão educacional. Então, é isso. Então, todo mundo, nesse contexto, entra em cena, pode arrolar como réu. E, trazendo aí, eu acho que a gente já está em cima da hora, trazendo aí o observador, o espectador, essa é a peça-chave. Porque é esses indivíduos que aumentam, que eu brinco, eu faço como é que se diz? A metáfora, a imagem da tocha, ou de uma fogueira. Porque o fogo, ele precisa de quê? De oxigênio. Se não tem oxigênio, que é aquilo, quando você está numa caverna, você risca um fósforo. Se o fósforo apagar, ferrou. Não tem oxigênio. Então, eu digo que esses espectadores, eles são o oxigênio ou o vento, porque eles podem soprar oxigênio para que a chama continue acesa e aumente seu calor e queime cada vez mais, ou ele pode soprar e apagar aquela chama. Porque no momento da violência, esse espectador ele pode chegar lá, acolher a vítima. Nesse momento, não, em hipótese alguma, enquanto espectador, você pode ir de encontro ao agressor, tentar com violência cessar uma violência, esquece, deixa lá, você não é super-homem, aconteceu, acolhe a vítima ou corre para denunciar. E, pelo amor de Deus, eu vi um caso, já tem algum tempo, teve um caso de um aluno de São Paulo que depois de uma semana internado veio a óbito, faleceu. E o que me deixou muito triste foi porque tinham pessoas, viralizou o vídeo, tinham pessoas filmando ele sendo agredido.
E aí ele estava no chão e as pessoas chutando ele. E aí ele teve, se eu não me engano, um traumatismo craniano e 7 dias depois veio a óbito. Então, esses espectadores, além de não cessar aquela violência ou buscar ajuda para que aquilo terminasse, eles compartilharam. Para eles, dentro dessa vida que a gente vive de likes e compartilhamentos, eles preferiram ter likes, criar seguidores a partir de uma violência, do que salvar aquele jovem, aquela criança. Então a gente está chegando aqui ao fim. Eu vou passar rapidamente aqui. Se quiserem falar alguma coisa. Aqui eu queria falar para a gente refletir, né? O que é violência, o que não é violência. Que aí eu trouxe aquela coisa do amor. Aí é a diversidade, né? Tudo é café, mas todos somos seres humanos, mas quando que a gente vê as diferenças e consegue entender que são paladares diferentes, mas ao mesmo tempo fazem parte da nossa culinária, da nossa vida, do nosso ser humano. Aqui era para ver como que o cérebro funciona, né? Que era para pegar a questão da violência. A gente consegue ler porque a gente está lendo as imagens e o cérebro ele já foi preparado para a imagem. Aí é o que acontece quando eu falei quando você tem uma imagem, um perfil, um estereótipo de uma pessoa, de um meliante, de uma pessoa, de um ladrão ou de um bandido, e por mais que aquela pessoa não seja, o seu cérebro já te aciona dizendo aquilo. E da mesma forma, quando você vê que uma pessoa está dentro do recinto da sociedade, da comunidade que você está, aquela pessoa está chamando a atenção. Porque você já criou, seu cérebro já criou essa lógica. Maiara está chamando mais atenção que eu. Eu que sou o ator aqui, eu que sou o artista, eu que sou o professor, o doutor. Então eu vou lá e, de alguma forma, tento buscar estratégias agressivas e violentas, por mais invisíveis que sejam, para prejudicar ela, para que ela possa diminuir a luz, para que ela possa ficar bem quietinha no cantinho dela e não atrapalhar a minha relação de poder. Aqui é só um pouquinho da lei, mas que vocês podem ter acesso no Google. Dê um Google e ali eu só... Aqui era o que eu tinha falado sobre as frases, né? Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. E aí o sobrinho vai lá e bota a pontuação, e aí deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí a irmã já mudou a pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. E aí já é o padeiro, né? O padeiro coloca, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E aí os pobres vêm lá e deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Para pegar um pouco do que a gente, como que a gente argumenta, né? O que a gente pode fazer? E pensar, se a gente consegue se adaptar tanto, vamos pensar também no benefício do outro. O que a gente pode colaborar, promover de cuidado e de saúde com o outro? Então, assim, como que a gente... esse textinho tem o mesmo recurso, a mesma prática que o Bom Dia. O que a gente faz com o que a gente tem? Aí a lei que criminaliza, aí está lá, ó, pena de multa, e aí está lá. Aí tem no artigo A, ele diz aqui, ó, se a conduta não constituir crime mais grave. Por quê? Porque se existe uma autoviolência, se existe uma tentativa de suicídio ou uma consumação, aí ele responde também por isso. Ou racismo, vamos supor. Aí tem um QR Code de um referencial teórico que eu me baseei.
Aí aqui tem um pouco da minha trajetória. Vou passar rapidinho, porque o tempo... Aí também um outro livro que eu escrevi com a Paty Fontes, 7 Práticas da Prevenção ao Bullying. Esses são algumas obras que eu sou coautor. Aí o livro, nosso livro de bullying. E esse aí, ó, que engraçado, essa foto aí eu fiz, eu falei, ó, ainda vou lançar o livro aqui na LERJ. E tá ele aí hoje, e eu tô aqui. Acho que é isso. Então, quanto tempo nós temos a mais para fechar? Quem quiser, temos os livros ali, quem quiser dar uma olhada nos livros, fiquem à vontade. E se tiverem mais perguntas, deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho... a Letícia, lá do YouTube, falou, meu filho já... Ah, não, esse aqui já foi. Alexandre Maia, como trabalhar a mente da comunidade escolar na prevenção do bullying, já que dizem para não praticar e fazem com todos. Eu acho que a melhor forma é um trabalho não só... É ter uma comunicação que provoque o sensível. Uma provocação que faça com que a pessoa... E tem que ser repetida. Porque a educação é isso, não é uma representação que se repete. Então a gente tem que repetir, repetir. E o meu trabalho, que é o Bullying com a Graça, a palestra artística, ela já tem essa coisa da experiência. Então você vive a experiência do bullying. Então assim, e aí você percebe, opa, mas eu pratiquei o bullying com o palestrante só porque eu estava rindo, porque eu estava conversando. E aí a pessoa passa a perceber que muitas das coisas que ela faz são práticas violentas e agressivas e que podem constituir o bullying. Então, é a gente ter mecanismos, seja através do teatro, da literatura, através das artes plásticas, que possam fazer com que essas crianças, esses jovens e nós adultos percebamos o quanto a gente é violento e agressivo e às vezes micropoliticamente e às vezes nanopoliticamente. Que é isso, só o fato de eu virar as costas para nossa amiga já pode se tornar um ato de grande violência, que para mim não é nada, mas pode levar a nossa amiga a uma situação de sofrimento, a uma patologia e até, dependendo do psicológico e do emocional dela, levar ela para um fim. Só uma coisinha muito importante nessa prevenção que a BNCC traz, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, e isso é importantíssimo porque ajuda todos a conhecerem e identificarem suas emoções, seus sentimentos, e é uma grande, não gosto muito da palavra ferramenta, mas é uma grande forma de se prevenir o bullying e outras violências. Trabalhar o socioemocional desde a primeira infância é uma tecnologia que colabora muito, porque é aquilo que eu falei, muitas das vezes você está sentindo algo que você não sabe o que é. E se você, desde a primeira infância, você reconhece alguns sentimentos e algumas emoções, o doce, o salgado, você começa a interagir com isso, quando você chega ali na fase da adolescência, você consegue entender o que se passa com você, emocional e psicologicamente falando. Então é isso, gente. Acho que a gente vai chegar ao fim desse encontro. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa que viu nas imagens? Últimas perguntas. Será que o Luciano, Soltam, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Essa é a hora. Valendo! E quem quiser adquirir o livro também, temos aí à venda. E você que está aí no online, Victor Meirelles Ator no Instagram, entra lá,
pergunta, que a gente faz os livros chegarem a você, que é importante, que esse livro também é uma ferramenta para você trabalhar, para você reconhecer um pouco do que é isso, seja no ambiente educacional, profissional, familiar, e também trabalhar isso no cotidiano com seu filho, com seus amigos. A gente tem um livro Bullying EF, que são 7 histórias para a gente ler coletivamente. E a partir daquela leitura a gente bater um papo como a gente fez aqui hoje. E aí entender o que aquelas histórias se identificam com você, com todos que estão no grupo. Então é bem legal, temos os 2 livros ali, Bullying Qual é a Graça, da editora WK, e Bullying EF, do Arte Faz Parte, Arte Educação. Mais alguém? Alguma dúvida? O silêncio paira no ar. Então é isso, gente. Muito obrigado a toda a equipe técnica, obrigado à Escola Alerj, obrigado à Alerj por ter dado esse espaço para a gente estar falando de um tema tão importante e que vem levando tantas crianças, e não só crianças, porque as crianças, pela glória, se tornam adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, para falar de um tema que deixa marcas profundas, dolorosas, e que muitas das vezes a gente não tem ideia de por que a gente não fala do que a gente faz, por que a gente não fala em público. Às vezes, se a gente parar e tentar ir lá atrás para perceber qual momento da vida eu fui silenciado e por que eu me silenciei, da mesma forma que eu tive que me silenciar para não ser agredido, tive que me invisibilizar, porque não sendo visto, eu não seria agredido. Então, muitas das vezes, a gente tentar perceber. E é muito bom ter esse espaço aqui no Legislativo para falar sobre isso e fazer um pedido a toda a equipe do Legislativo que a gente possa cada vez mais levar as leis para o cotidiano escolar, para que as famílias conheçam as leis, para que as escolas, os alunos possam conhecer e interagir com a lei. O Wallace falou dos Estados Unidos, então, em outros países, a gente tem acesso já na educação, às vezes no high school, às vezes no ensino fundamental, acesso às leis primordiais, à Constituição. Então, que a gente possa pensar nisso, em dialogar ou minimamente fazer rodas de conversa com os alunos sobre as leis mais importantes de prevenção e de cuidado e de promoção à saúde e à vida. Então é isso, minha gente. Beijo grande do Victor Meirelles, ator, beijos poéticos teatrais, e queria deixar uma frase a todos vocês que viram e que vão ver, que se as palavras têm sentido, não as interprete, sinta. É isso. Beijo grande. Tchau, tchau.